Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao canal Nutra Estudando Até Passar. Então, temos aí hoje mais uma questão de nutrição comentada para concursos e residências. O tema de hoje vai ser a Unidade de Alimentação e Nutrição, UAN, e vai falar sobre análise de perigos e pontos críticos de controle, mais especificamente seus princípios. Seja bem-vindo aí, Nutris estudiosos, inscreva-se no canal para mais assuntos como esses e deixe seu joinha aí para ajudar na divulgação do canal. Então a questão que vamos analisar foi da FGV 2021, que diz assim: a análise dos perigos e pontos críticos de controle, a PPCC, tem por objetivo identificar, avaliar e controlar os perigos para a saúde do consumidor e caracterizar os pontos e controles considerados críticos para assegurar a inocuidade dos alimentos. Ela possui uma sequência de 7 princípios que devem ser seguidos. Assinale a opção que indica, respectivamente, os 2 primeiros princípios. Uma dica que eu dou, bastante interessante, deixa eu botar aqui, é isso aqui, a ver. Você identificou na questão o tema, então ela vai pedir o quê? Sobre a PPCC. Falou aqui, né, sobre princípios. E no final ela diz, assinale a opção que indica, respectivamente, o que? Os 2 primeiros princípios. Você veja que eu nem precisei ler todo esse enunciado para saber o que a questão queria. Então, a dica ouro é, sempre vá no final da questão, porque vai lá, tá dizendo o que eles pedem. Porque às vezes eles colocam o enunciado só para enrolar a pessoa, e a pessoa acaba gastando tempo e aquele enunciado não serve para nada. Mas às vezes precisa voltar ao enunciado, mas nem sempre acontece como a gente viu. Então temos aí as alternativas. A. Analisar os perigos e risco. Identificar pontos críticos de controle. B. Identificar pontos críticos de controle e estabelecer procedimentos para monitoramento de pontos críticos de controle. C. Implementar as boas práticas e identificar pontos críticos de controle. D. Identificar pontos críticos de controle e estabelecer limites críticos para medidas preventivas. E por último analisar perigos e riscos e estabelecer limites críticos para medidas preventivas. Então, qual é a alternativa correta? Então, para ajudar a responder, vamos aqui ver quais são esses princípios. De acordo com o Codex Alimentários, para a implementação de um sistema APPCC, devem ser considerados os seguintes princípios. Número 1. Identificar os perigos e medidas preventivas. Identificar quaisquer perigos que devam ser evitados, eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis. 2. Identificar os pontos críticos de controle. Identificar os pontos críticos de controle na fase ou fases em que o controle é essencial, para evitar ou eliminar um risco ou reduzir para níveis aceitáveis. 3. Estabelecer limites críticos para cada medida associada a cada PCC, que é ponto crítico de controle. Estabelecer limites críticos em pontos críticos de controle, que separem a aceitabilidade da não aceitabilidade, com vista à prevenção, eliminação ou redução dos riscos identificados. Geralmente tem assim, PCC Pzinho, PCC Ezinho, PCC Rzinho, porque aí vai saber o que é aquele limite crítico, a função dele. Se é para prevenção, eliminação ou redução desses riscos. 4. Monitorar, controlar cada PCC. Então, estabelecer e aplicar processos eficazes de vigilância em pontos críticos de controle. 5. Estabelecer medidas corretivas para cada caso de limite em desvio.
Estabelecer medidas corretivas quando a vigilância indicar que o ponto crítico não se encontra sob controle. 6. Estabelecer procedimentos de verificação. Estabelecer processos a efetuar regularmente para verificar que as medidas referidas nos princípios de 1 a 5 funcionam eficazmente, né? Porque não adianta nada você implementar e não verificar se está dando certo. E o 7. Criar sistema de registro para todos os controles efetuados. Elaborar documentos e registrar de forma adequada a natureza e dimensão das empresas, a fim de se demonstrar a eficaz aplicação das medidas referidas nos princípios de 1 a 6. Então, a gente viu aí, né, os 7 princípios, e eu também coloquei uma versão reduzida. Então, tá aí a versão reduzida dos princípios APPCC, que o número 1 tem. Análise de perigos. 2. Identificação do ponto e ponto crítico de controle. 3. Estabelecimento do limite crítico. 4. Estabelecimento de programa de monitorização do limite crítico. 5. Estabelecimento de ações corretivas quando ocorre desvio do limite crítico. 6. Registros. 7. Estabelecimento de processos de verificação. Então, a questão lá pedia o número 1 e o número 2. Então, seria esses daqui, né? Análise e identificação do ponto crítico de controle. Então, a alternativa que tem esses 2 pontos é a letra A, que tem aí análise de perigos, que é o princípio 1, e riscos, identificar pontos críticos de controle, né? Então, temos aí a letra A como resposta correta. Na letra B, a gente tem aí o princípio 2, identificar pontos críticos de controle, e o princípio 4, né, que é estabelecer procedimentos de monitorização. Na letra C, a gente tem aí implementar as boas práticas, que é um pré-requisito para a implementação da APPCC, e identificar pontos críticos de controle, que esse daí vai ser o princípio 2. Na letra D, tem identificar pontos críticos de controle, que isso aí foi o princípio 2, e estabelecer limites críticos, aí é o princípio 3. Na letra E, a gente tem a análise de perigos, que é o princípio 1, e estabelecimento de limites críticos, princípio 3. E é isso, minha gente. Vocês viram, né, como foi fácil fazer essa questão sabendo os princípios da PPCC. Então, decorem, porque pode cair, é um assunto bem recorrente nos editais a PPCC. Então, é isso. Espero que tenham ajudado. Boa prova para vocês e até mais!